Bom, pessoal, vamos para a nossa 19ª aula da NBR 6122. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa 19ª aula do curso da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, estamos aí já passando para a 19ª aula, já passamos por vários conceitos, termos, definições, aprendizado a respeito do projeto e execução de fundações que tem na nossa NBR 6122, versão 2019. Espero que estejam gostando, espero que estejam aprendendo. Nós estamos caminhando agora pelo capítulo de investigação e deixa aí nosso moto, né? Que projeto e investigação de solo não é custo, é investimento. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça para a gente evoluir, tá? Estamos então no capítulo 4 desta norma, que é investigações geológico-geotécnicas, e a parte 7 desse capítulo, e nós estamos caminhando por este capítulo. E aqui no item 4.5, que fala das investigações complementares de campo, nós buscamos nos ensaios de campo parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade do solo. Então hoje nós vamos falar de um outro ensaio. Eu indico a vocês esse livro, esse livro do Schneider e do Odebrecht, Ensaios de Campo. É um livro muito importante da nossa biblioteca. Ele precisa estar na nossa biblioteca. Então nós passamos lá pelos conceitos, né, nas aulas anteriores, de sondagem mista, sondagem rotativa, falamos sobre a amostragem, falamos sobre como se executa, falamos quando que a gente parte para esse tipo de sondagem, né? Quando a gente chega na parte impenetrável, concluir corretamente o que seja um impenetrável na sondagem SPT, então isso é importante para nós. Falamos da qualidade de a gente ter um parâmetro adicional na sondagem SPT, que é a medida do torque, né? É importante, né? A gente teve até perguntas lá no canal, é importante a gente conhecer teorias concretas que me permitam usar esse parâmetro, né? Existem várias dissertações que já falam do assunto, a gente precisa pesquisar mais, evoluir, claro, isso em tudo, né? Até no SPT, mas assim, é importante a gente conhecer essas teorias que nos dão exatamente embasamento para utilizar essa resposta que o SPT me dá para eu obter parâmetros e obter resultados confiáveis no meu cálculo das minhas fundações. Ensaio de cone, falamos sobre o ensaio de cone, as vantagens, as desvantagens, falamos sobre ele, falamos sobre o ensaio de palheta, vantagens e desvantagens. Falaremos hoje sobre o ensaio de placa, item 455 da NBR 6122 de 2019. O que esse item fala? O que é o ensaio de placa? Por que ele é utilizado? Como ele é utilizado? Qual que é o parâmetro que eu obtenho com esse ensaio de placa, né? Ele é um ensaio, é uma prova de carga direta sobre o terreno, e o objetivo é caracterizar deformabilidade e resistência do solo sob carregamento de fundações rasas, fundações diretas. Conforme, e esse ensaio, ele tem uma norma específica que trata dele, que é a NBR 6489. Então, eu quero o que com essa prova de carga? Entender de deformabilidade e resistência do solo, isso é importante, do solo em fundações rasas, né? Então nós vamos olhar isso aqui. Então é basicamente isso aqui, tá, gente? Nós vamos olhar outras fotos ali para ficar mais claro, mas eu tenho uma placa com dimensões pré-estabelecidas normativas, e eu executo então, a partir de um cilindro, eu executo essa transferência de carga, e eu tenho, né, deflectômetros, eu tenho relógios comparadores que vão medir em alguns pontos estratégicos essa deformação, esse recalque, esse movimento a partir do qual eu vou carregando a minha placa, e eu tenho esse movimento, e eu meço isso e vou anotando isso, e daqui a pouco no final eu monto um gráfico, e a partir desse gráfico eu obtenho dados que vão me ajudar a determinar a tensão admissível desse solo, desse local, né?
Então, ó, o que o ensaio? Agora aqui é uma explicação do que a norma nos põe, que é o ensaio de placa. Então aqui eu estou avançando aqui, né? Procura reproduzir no campo o comportamento da fundação direta. Então a gente procura entender como essa minha fundação direta vai trabalhar sob tensão, né? Qual é a fundação, qual é a carga, qual é a área, qual é o comportamento do meu solo sob aquela determinada tensão, e eu vou descobrir a partir de tensão de ruptura, eu vou descobrir a partir de alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês, eu vou descobrir qual que é a tensão admissível do meu solo. Então procura reproduzir no campo o comportamento da fundação direta, sob a ação de quê? De cargas, claro, que lhe serão impostas pela estrutura. Então sempre, gente, a gente tem que ter em mente, isso em todos os ensaios, nós vamos falar muito disso quando a gente estiver entrando nos ensaios de laboratório, porque há uma dificuldade muito grande do engenheiro, claro, não é de todos, né, em saber o que pedir, né? Às vezes fala, tem stand de ensaio e faz tudo, mas tudo para quê? O que você vai obter daquele resultado, né? Então a gente precisa ter inteligência para saber o que eu quero e para que eu quero. Porque aí sim, o parâmetro que vai me ser fornecido é um dado útil de entrada para o meu projeto. Então eu preciso saber o que eu quero, saber o que tem no mercado de ensaio, é isso que a norma mostra para a gente, vários tipos de ensaio, exatamente para a gente saber o que tem e como usar isso a favor do engenheiro de fundações, né? Então aqui, ó, essa figura mostra para nós essa placa rígida de ferro fundido com diâmetro de 80 centímetros, padronizado com 80 centímetros. E aqui a gente olha essa pressão sendo aplicada nessa área, né? Então nós conseguimos aqui, a partir desses deflectômetros, né? A partir desses relógios comparadores, a gente consegue medir esse deslocamento da placa sob esse carregamento, né? Então é normalmente realizado transmitindo-se uma determinada pressão no maciço do solo por meio de uma placa rígida de ferro fundido com diâmetro de 80 centímetros. Então eu consigo, com isso, determinar, medir, né, esses deslocamentos aplicados nessa placa. Tá. É carregada por meio de um macaco hidráulico, a gente já mostrou isso, né? Esse macaco hidráulico aqui da figura 4, né? Ele mostra aqui claramente para a gente, né? Tem várias formas de eu fazer isso, né? Eu posso atirantar uma viga, colocar esse macaco, né, com uma viga de reação aqui por baixo, né? Esse macaco aplicando na placa, nessa placa de 80 centímetros, eu posso ter um peso, né? Um peso, nós temos várias fotos dessa na internet, mostrando como é que fazia há muito tempo atrás também, como é que fazia, tem várias. Se você pesquisar na internet, você vai ver fotos assim, muito legais, né? Mostrando essa situação, colocando areia, ferro, vários tipos de peso, várias coisas que colocam para dar realmente esse peso, esse carregamento na nossa fundação, nesse ensaio de placa, né? Pode ser uma caixa carregada ou pode ser um grupo de tirantes que vai ser, obviamente, calculado para isso, né? Porque esse tirante, como o próprio nome diz, vai estar tracionado como reação a essa carga sendo aplicada pelo macaco aqui. Isso é tracionado, então eu preciso ter um cálculo desse tirante como referência. Os deflectômetros, eles têm precisão de 0,01 milímetros, né? Esses deflectômetros a gente viu na foto anterior, eles instalados aqui, né? De preferência um número maior, porque você vai usar média, né? Você vai usar alguma referência desses 4, que um pode parar, né? Acontecem problemas no ensaio, algum pode parar, pode dar problema parar, se você tiver só um, você perdeu o ensaio, né? Ele pode correr nessa plaquinha que ele tem aqui, tá vendo essa plaquinha de vidro? É uma plaquinha de vidro exatamente para manter essa precisão, né? Essa plaquinha de vidro que está instalada aqui nessa cantoneira. Então, assim, isso pode acontecer alguns problemas no ensaio, que você possa perder o ensaio. Então, além da importância de mais medidas colocadas em posições diferentes, você também tem o problema de você poder perder a medida se você tivesse só um. Então, a gente preocupa com esse tipo de coisa. Como o bulbo de tensões mobilizado pela placa é bem menor que o bulbo de tensões das sapatas, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essa figura aqui mostra isso para a gente. A placa não é 80 centímetros, o bulbo não é função dessa
essa área de contato. Então o que acontece? Se eu estiver ensaiando, né, fazendo o meu ensaio, e esse bulbo não atingir, né, camadas reais aonde a minha fundação, a minha sapata, o meu radier vai funcionar, a minha sapata associada, corrida, vai funcionar, eu não estou fazendo um ensaio que vai me mostrar realmente a realidade de campo. Então esse cuidado eu tenho que tomar, eu tenho que olhar a sondagem e ver, ó, será que funciona o que eu estou pensando aqui? Porque eu vou obter resultado e vou extrapolar. Eu vou obter resultado no meu ensaio, na minha plaquinha de 80 e vou extrapolar para a minha real situação. Então esse ensaio só é uma grande desvantagem, né? Só é aplicável para solos razoavelmente uniformes na profundidade, entendeu? Então, porque aí o bulbo vai ser representativo, eu consigo fazer o efeito escala do meu ensaio para a minha realidade. Porque essa figura aqui é bem feliz nisso, feliz, né? Muito boa nisso, porque ela mostra, por exemplo, eu tenho outra camada de solo mole aqui, eu fiz um ensaio na placa, o que a minha reação no solo, o meu bulbo, né, de tensões, não afetou essa argila mole, eu tenho um resultado para extrapolar que não é verdadeiro, porque a minha sapata ela vai passar por essa camada de argila mole. Vamos ficar de olho, vamos ficar esperto. Nós temos modelos. Engenheiro não é físico. Ele trabalha com a física na engenharia, né? Mas os nossos modelos, eles não são perfeitos. Eles simulam a realidade. Simulando a realidade, nós temos alguns pontos que nós precisamos ficar de olho para entender os fenômenos. E algum ponto a gente precisa estar alerta o tempo todo alerta, até para, repito, saber onde nós estamos pisando. Nós precisamos saber aonde nós estamos pisando. Então isso é importante, né? Eu posso fazer esse ensaio na superfície, eu posso fazer em cavas e eu posso fazer em furos, né? Revestido ou não, ocupação parcial ou total do fundo do furo. Eu posso fazer ele em algum ponto qualquer e aí vai ter só que tomar alguma segurança, né? Com as paredes da escavação onde eu vou fazer. O importante é eu saber a cota de assentamento onde eu quero fazer esse ensaio para obter parâmetros de forma correta, né? Instalação e aparelhagem. Cota de aplicação da carga igual a da fundação. É o que a gente está falando. Onde que eu vou? Eu vou obter resultado. Eu quero fazer comparação, cota igual a da fundação. A placa deve ser rígida, essa área maior ou igual a meio metro quadrado, que é o diâmetro de 80 centímetros, faz a continha aí. A placa deve ser apoiada no fundo da cava, preservando a condição natural do solo. Perfeito. Relação largura-profundidade do poço idêntica, isso é importante, eu tenho uma relação largura-profundidade do poço idêntica. Transmissão vertical de carga em área aplainada, nós estamos trabalhando com esse ensaio em área plana, ok? 4 extensômetros, já falamos, opostos com precisão de 0,01 milímetros. Distância das ancoragens, nós vamos mostrar outra foto aqui, maior ou igual a 1,5 diâmetro da placa. Isso é para não acontecer das áreas de influência, né? A influência das nossas ancoragens tirantes, né, na reação, atrapalhar no bulbo que eu estou estudando da placa. Isso é importantíssimo, né? E evitar trepidações do terreno, óbvio, alguma trepidação às vezes, gente, o cara passa lá, dá um passo maior assim, ele pode afetar esse deflectômetro, ele é muito sensível. Aí dá uma rodada lá no deflectômetro, aumenta o deslocamento ou diminui, porque dependendo da movimentação, ou derruba o deflectômetro, isso é importante, esses cuidados. Método executivo, prova de carga em estágio de 20% da provável carga admissível já prevista, né? Então vamos de 20% em 20% desse valor, vamos crescendo essa carga e vamos medindo. O ensaio é levado até 2 vezes essa tensão admissível provável, ou um recalque total de 25 milímetros. Então eu limito o nosso ensaio de prova de carga direta a 2 vezes a tensão admissível ou 25 milímetros máximo, né? Tensão admissível provável. Carga máxima, caso não haja ruptura, deverá ser mantida por 12 horas, essa carga máxima é mantida. Se não tiver ruptura, né? Se não tiver a ruptura teórica dos 25 milímetros, ou se não chegou na provável, ou se não rompeu mesmo
a fundação. Descarga em estágios sucessivos de 25% da carga total, lendo-se os recalques finais, né? Então aqui a gente monta uma curva tensão-recalque, né? Essa curva tensão-recalque ela é medida, né? A gente chega até o ponto máximo, né? Vamos falar assim, né? Esse ponto máximo, nós chegamos ele no ponto máximo, depois nós vamos descarregando e medindo aqui no final esse recalque final, né? Você vê aqui, ó, que por exemplo, aqui, né, nós chegamos aqui nesse recalque de 25 milímetros, nesse exemplo aqui, né? Medimos o tempo em horas e em minutos do início da prova de carga, referente ao início da prova de carga, né? E determinamos aqui esse gráfico. E a partir desse gráfico nós vamos mostrar alguma coisa parecida com isso, né? Você vê que o cara está tirando aqui, ó, um valor aqui de tensão, a tensão correspondente ao recalque de 10 milímetros, e ele também está pegando aqui a tensão, vejam que está pegando a tensão correspondente ao recalque de 25. Percebam nesse gráfico que a gente usou exemplo, ele está pegando a de 10, ele achou 0,78 aqui, ou 78, e aqui ele, ou 76, né? Aqui está mais para 76. E aqui no 25 milímetros ele achou lá a tensão de 1,08. Esses são números importantes no ensaio que eu vou mostrar para vocês aqui. O que é número importante? Tensão correspondente ao recalque de 10, tensão correspondente ao recalque de 25. Por quê? Olha só. Aqui nessa foto aqui você vai conseguir ver. A tensão admissível dos solos ela pode ser obtida de forma mais simplista através dessas expressões aqui, né? Para solos de ruptura geral, né? Solos de ruptura geral, né? Eu evidencio a ruptura, eu vejo a ruptura, né? Essa tensão admissível do solo, ela vai ser essa tensão verificada no ensaio de placa dividido por 2. Então essa minha tensão admissível, pá, direto. Quando eu tenho solos de ruptura local, eu vou fazer aquela análise que eu mostrei para vocês, ó. Eu vou pegar a tensão correspondente ao recalque de 25 e vou pegar a tensão correspondente ao recalque de 10. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho a de 25, 1,08 e eu tenho a de 10, 0,76, né? Então eu pegaria 1,08 e dividiria por 2, daria 0,54. E essa 0,76, né? Qual é a menor das duas? 0,54. Então, a tensão admissível nesse solo aqui, né, desse solo para esse ensaio, seria 0,54 MPa. Né? 0,54 MPa. Muito fácil, muito tranquilo. A gente adota o menor valor obtido pelas equações para a tensão admissível do solo. Perfeito? Muito tranquilo esse ensaio de obter a informação. Ele é muito demorado, tem um apetrecho para ser feito, né? Mas ele obtém resultados realmente conclusivos, né? E rápidos de se obter a partir do gráfico, uma análise muito rápida, você obtém os resultados. Fechamos aqui a 19ª aula, continuaremos no capítulo 4 na próxima aula. Vamos falar de ensaios sísmicos, vamos falar de ensaio de permeabilidade, ensaios assim não muito comuns no nosso dia a dia de fundações, mas vamos mostrar a importância e principalmente por que isso está na norma, né? São ensaios importantes, né? A gente precisa conhecer, gente, para a gente aplicar isso na engenharia de fundações. Um grande abraço. Espero contar com a divulgação de vocês para o nosso canal. Conto com o like de vocês nesse vídeo. Conto com a divulgação, mais gente sendo inscrita. Inscreva-se no canal e compartilhe conhecimento. Contem comigo no que precisar. Estou à disposição para ajudar no que for preciso. Um grande abraço e até a próxima aula. Gostaram dessa 19ª aula? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e vamos preparar cada dia aulas melhores, compartilhando as informações. Conto com a sua divulgação de todo esse canal, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.